Buscando entender a importante contribuição da cultura germânica e suas especificidades para a promoção do desenvolvimento da cidade de Curitiba no século XX, apresentaremos duas entrevistas que nos permitirão tal entendimento. Muitos vieram de lá numa época que a Europa estava conturbada. Então, eles escutavam a chance que tinha no Brasil de poder ter uma vida melhor, de conquistar espaço, dinheiro. Então, vieram com os seus sonhos. E é lógico que eles acabaram chegando no Brasil e acabaram se deparando com um país ainda que estava em desenvolvimento, ainda tudo muito antiquado se formos comparar com a Europa. Depois, a língua também foi uma outra dificuldade. As dificuldades foram muitas, né? Primeiro com o idioma, que não se falava, depois no clima, muito diferente do clima da Alemanha. A gente sabe que chegaram, não tinham idioma e foi prometido muita coisa para eles e, na verdade, quando chegaram aqui não era bem assim o negócio, né? Imagina você chegar de menos 20 graus e pegar uma temperatura de mais 30, mais 40. Essa é a parte só climática. Depois a adaptação com a culinária, com o domínio português, né, que se falava só português aqui, né, a dificuldade foi muito grande. Pois muitos deles vieram com ofício. Uns trabalhavam com couro, outros com marcenaria, outros eram alfaiates. E aos poucos eles foram se instalando, né, em Curitiba, no centro, que era muito pequena. E eu posso dizer que eles acabaram conseguindo aos poucos desenvolver a sua atividade profissional. Os alemães, eles foram muito fortes no comércio. Eles trabalhavam com ferragens, com tecidos, alfaiataria também. Eles foram sobrevivendo de todas as formas, né? Fazendo o que precisava para voltar à cultura deles. Eles tinham muito clubes, como clubes de tiro, clubes de caça, clubes esportivos. O esporte para eles sempre foi muito importante. Então, se você voltar para o século XX, vai ver que existiam mais de 20 clubes aqui em Curitiba que tinham diversas atividades, né, diferentes, bailes, né, a diversão deles. Eles sempre foram muito animados, inclusive na religião luterana, tinha as festas nas igrejas luteranas. Aqui do lado tem duas igrejas luteranas. Então disseminou tudo isso aí, aquela alegria que eles trouxeram, alegria do povo alemão e juntou com os brasileiros e deu essa mistura maravilhosa que tem aí, né? A culinária foi outra coisa. Nós temos a Padaria América aqui, que tem mais de 100 anos, completamente alemã. O nosso restaurante aqui já tem quase 40 anos, né? E sempre buscando a cultura alemã, né? Eles fundaram muitos clubes. Por exemplo, o Clube Concórdia foi fundado por alemães, o Thalia foi fundado por alemães que gostavam de teatro, o Concórdia eram os que gostavam de cantar, o Graciosa, o Country Club também foi fundado por alemães, a Duque de Caxias eram os que gostavam de esporte e tinha também o Clube Rio Branco, que também era uma associação dos alemães que faziam os trabalhos de marcenaria e essas coisas. Então, era uma associação deles que onde um ajudaria o outro. Bom, aí piorou de vez. Mais na segunda do que na primeira, né? Na Segunda Guerra foi mais complicado, porque a colônia alemã já era muito grande no Brasil todo, aqui em Curitiba também. Então, há relatos de que na época da Segunda Guerra Mundial chegou a ter campo de concentração para prender os alemães. Alemães, japoneses e italianos, não só alemães. O mundo contra o eixo, né, que eles falavam. Também não se podia falar o idioma. Muitos clubes, muitas agremiações ou deixaram de existir ou mudaram de nome. No caso do Clube Duque de Caxias, aqui em Curitiba, que antigamente chamava Teuto Brasilianischer Turnverein, mudou para Clube Duque de Caxias. Existia, depois que o Brasil entrou principalmente na guerra, começou a existir uma raiva, se gera um preconceito em torno disso, porque foi proibido de falar alemão. Então imagina a dificuldade da pessoa que não sabe falar o português sendo proibida de falar a língua que falava. E fora isso, teve uma perseguição na época. Teve uma noite conhecida onde um grupo saiu em um determinado dia e foi quebrando alguns lugares que eram dos descendentes de alemães. Então isso foi feito lá na Impressora Paranaense. O Clube Concórdia, que era de alemães, também eles quebraram muita coisa. Então essa foi a dificuldade deles, a raiva que gerou do que estava acontecendo lá. Os imigrantes aqui acabaram pagando por isso também. Fora que propriedades e posses deles, dinheiro que estava em banco, foi confiscado. E então eles entraram com ação depois, quando a guerra terminou, para poder reaver os seus bens. Por um lado, dá para entender
as outras pessoas, né, criou-se toda uma raiva por causa da guerra. Eu vi uma fotografia onde tinha no Concorde umas reuniões com a suástica, onde os alemães se reuniam. E tinham aqueles que, não dá para dizer idolatravam, mas tinham vindo de lá então, né, torciam pela Alemanha, mas assim, pelo que eu vejo, é porque não sabiam o que estavam as atrocidades, as coisas horríveis que estavam acontecendo lá. Só que nisso, no meio de uma guerra, como iriam entender isso? Eu penso que por isso que acabou acontecendo essas questões de proibirem a língua e de quebrarem em alguns lugares, porque não sabiam quem realmente era a favor ou quem não era. Na dúvida, melhor proibir a língua e essa foi a saída. A história de Curitiba está completamente envolvida com os alemães, com a cultura alemã. Eu não posso dizer um ramo só. Se você pegar em farmácia, tem farmácia. Padaria, restaurante, tem restaurante. Clubes, né, associações, tudo que você for, em qualquer ramo de atividade. Se você pegar no ramo, principalmente de carpintaria, de mão de obra, tinha uma mão de obra especializada que veio para cá, que não existia na época aqui no Brasil, ou até aqui em Curitiba, essa mão de obra especializada. Eles deram uma rejuvenescida na cidade, que quando eles chegaram aqui já tinha mais de 150 anos, mas que ainda faltava muito por fazer. Eu penso que, como todos os imigrantes, cada um, não dá para dizer que um foi melhor ou pior, acho que todos contribuíram. Eu penso que Curitiba é a única bem por causa disso. Cada um trouxe uma contribuição, seja na alimentação, seja nos costumes, na arquitetura, todos esses pontos que a gente chama de etnicidade, né, que são as marcas de cada etnia que acabam marcando, essa é a etnia italiana, essa é a alemã, mas então eu penso que os alemães ajudaram, assim como as outras etnias, em muitas coisas, né? Mas eu penso que o principal foi realmente o comércio, né? Foi na parte de farmácia, foi alfaiataria, foi ferragem, secos e molhados, com teatro, com os clubes, em muitas coisas eles ajudaram.